Esse aqui é mais um tema que eu vou explanar, dizendo que meu pai e minha mãe são todos aqueles que fazem a vontade de Deus. Portanto, exorto-vos, né, já denunciando ao grande tribunal de Deus, né, as hipocrisias que acontecem hoje. As pessoas, né, que se dizem que são seus parentes, que são seus irmãos, no fundo, eles não são irmãos seus e não irmão de Cristo, porque eles estão tudo presos no egoísmo, presos ao materialismo. Outrora, eles tendem a apagar a luz do presbítero, do diácono, do ministro de Cristo. Portanto, denuncio, né, ao próprio Deus, né, à milícia santa, ao grande tribunal de Deus, essa hipocrisia das pessoas, né, que deveriam ser pais uns dos outros e não são. Eles são pais da maldade. Eles adoram o pai da mentira. Eles adoram o mundo profano, o materialismo. Muitos fingem que são de Cristo, mas eles não vivem realmente o sagrado, o Espírito Santo de Deus. E nisto aí estão muitos, né, nessa estrada, muitas vezes, o próprio diácono, né, eles zombam, esse olhar maldoso, com os olhos altivos, arrogantes, presunçosos, estão aí nos ares, estão aí, né, em comunidades, né, que eles dizem que são comunidades, mas são falsas comunidades que eles estão criando, estão promovendo, não a comunidade cristã de verdade. Estão aí blasfemando o nome de Jesus Cristo no coração, compactuando com a falsa trindade. Estão aí, né, inebriando, contaminando o sacrário santo nas igrejas terrenas de alvenaria e contaminando ainda muito mais, querendo contaminar as igrejas templos do coração do ser humano cristão, onde realmente Jesus Cristo, Espírito Santo habita e não em corpos imundos. Estão aí os muitos falsos profetas, em muitos lugares onde você habita, porque estão aí mais compactuando mais ao poder, ao dinheiro, né? E deixando de lado a liturgia do amor e do acolhimento, da fé com as obras. Vocês profanam o nome de Deus. Muitos aí que são batizados estão profanando o nome de Deus na pessoa do presbítero, porque também é um instituído por Cristo, que também tem a alma de Cristo. Muitos estão aí pecando gravemente porque faz pouco caso, porque o presbítero anda de chinelo, porque o presbítero não anda de Hilux, de carro importado. Muitas vezes olha só a matéria, mas não olha o Espírito de Cristo que paira e habita no verdadeiro templo no coração, não só do presbítero que busca a retidão, somos falhos nossos pecadores, mas habita realmente nos vasos santos. Eu denuncio essa hipocrisia hoje, denuncio o grande tribunal de Deus, a Deus e os grandes guardiões justiceiros da justiça que irá fazer juízo no grande dia de tribunal junto com Deus. Vocês zombam, muitos zombam do diácono, zomba do presbítero por ser o menor servo. Vocês estão se condenando, muitos estão se condenando, isto nas exceções, mas muitos estão condenando, gerando pecado triplo, que é gerando pecado contra a igreja terrena, gerando pecado contra a autoridade instituída e gerando pecado contra o Deus Altíssimo.
Pecado triplo esse, o pecado de rebelião, o qual, Lúcifer contraiu esse pecado, Caim e tantos outros. Hoje milhares estão aí pecando, contraindo esse pecado de rebelião. Contraindo também esse pecado está no livro de Provérbios 6, onde, dentre 7 pecados, um pecado Deus detesta, 6 pecados, um pecado Deus abomina. O Senhor Deus é o Deus misericórdia, mas é o Deus justiça, que usará de justiça no grande dia do juízo, o qual o Senhor está vindo. Seus portões, seus frontões, seus celestes se abrem para a sua vinda. Preparem-se, preparem. Vocês estão aí blasfemando, muitos blasfemando no coração contra o presbítero instituído, ou que seja um diácono, muitas vezes que seja um padre, ou que seja um bispo, ou que seja um pastor denominacional, não me interessa, mas são instituídos, porque não cai nenhuma folha sem que Deus não permita. Eu falo de igreja católica, porque a igreja católica é povo, a igreja é povo, mas só que a igreja mesmo são poucos, é um pequeno rebanho. Grande maioria são desviados da igreja e muitos deles recebem o corpo santo por própria condenação, porque eles estão recebendo o corpo santo de Deus, mas está aí com raiva do diácono, está aí marcando o diácono, ou que esteja marcando o bispo ou o padre, ou seja o pastor, está protestando contra a autoridade instituída, que é um pecado gravíssimo se levantar contra a autoridade, não importa se é de primeiro grau, bispal, segundo grau do padre e terceiro grau do diácono, porque ambos espiritualmente são iguais. Materialmente sim, uns são superiores ao outro porque muitos vivem mais do poder e não faça papel de servo, que é lavar os pés uns dos outros. O maior dentre vós, aquele ou aquela que faz o papel de servo, que lava os pés uns dos outros realmente, assim como Jesus fez. João 8 vai dizer também que aquele que disser que ama a Deus e odeia o irmão é um mentiroso. E isto vale para todos os cristãos batizados, não importa que seja leigo cristão, que seja instituído, não importa. A lei é para todos. O sol, a justiça de Deus é para todos. A misericórdia e a justiça de Deus é para todos. Portanto, exorto-vos, Deus vem nos advertir. Muitos estão aí na frente, das instituições religiosas, sociais ou políticas, mas só para fortalecer o eus mesmos e não a comunidade ao todo, a servidão, a ajuda mútua aos mais necessitados, aos pobres, aos esquecidos que estão nos cantos. Esse esquecido muitas vezes é o próprio diácono, é um esquecido, ou que seja um outro presbítero excluído, discriminado, porque muitos se idolatram, eles se exaltam, querendo sentar no lugar de Deus, e não põem em prática a pedagogia de vida de Jesus Cristo, a liturgia do amor, alinhado ao sacramento do acolhimento, a fé com as obras. Muitos não testificam a Cristo hoje, porque eles querem testificar eles mesmos, eles querem se exaltar no lugar de Deus. Portanto, chamo essa atenção. O cuido e o zelo para que não caís em perdição, porque seguir a Cristo é seguir realmente o sagrado, a linha reta, a conversão, o temor a Deus. Não somos falhos, somos imperfeitos, mas devemos, pois, nos arrepender dos nossos pecados, perdoar uns aos outros, perdoar nós mesmos. Muitas vezes não julgar, a não sermos julgados, nem pelo bem e nem pelo mal. Testemunhar o Cristo é testemunhar a verdade.
Muitos estão aí com amor mais ao poder, amor mais ao dinheiro. Muitos influenciam-se o mundo da fofoca, semeando a discórdia. E o fator unidade em segundo plano, porque Deus quer que os povos voltem a tempo antes do Senhor vir e levar a sua igreja, que está às portas. O Senhor está por vir. Portanto, deva, pois, converter ao Senhor a tempo. Os portões e os frontões céus celestiais se abrem aos poucos, como a arca de Noé. E o fator unidade, poucos estão aí interessados no fator unidade. Poucos estão interessados. Se existe um presbítero na cidade, as pessoas difamam no coração. A gente enxerga assim. Muitas vezes até co-irmãos falta mais um interesse maior, a vivência de unidade entre próprios irmãos ordenados numa cidade, numa comunidade ou no mundo, porque somos iguais perante Deus em matéria e em espírito, porque Deus nos instituiu, como imagem e semelhança vossa. Então muitos estão aí profanando os templos. Nem todos são igrejas realmente de Cristo, porque a igreja é povo, mas nesse povo vai tirar um pequeno rebanho, aqueles que realmente testificam o Cristo como o Senhor e Salvador, e que as pessoas adorem realmente a verdadeira trindade da justiça, do amor, da piedade, da mansidão. Os atributos teologais é viver a fé, a esperança e a caridade, que pressupõe o amor, a fé, o acolhimento, o zelo, como afirma o apóstolo Paulo em suas cartas. A gente obter o zelo um pelos outros, não importa a raça, a cor, a etnia. Então, vigiar o cuido a tempo. Nenhum presbítero de primeiro ou terceiro grau é superior ao outro, jamais. Não caia nessa farsa. Eles são iguais, porque o Espírito de Deus paira de iguais poderes. O Espírito de Deus paira de iguais providências, tanto na liturgia de culto, liturgia pastorais. O Senhor Deus também veio exortar na pessoa do Sumo Pontífice, que eles vem pedindo para as pessoas saírem das quatro paredes para ir ao encontro das pessoas mais necessitadas, as pessoas enfermas, as pessoas que estão na carceraria, nos asilos, nas vias, nas ruas, pessoas que estão mais precisando, pessoas famintas, desempregadas. Então, abram os olhos a tempo. Nem todos aqueles que dissessem o Senhor herdará o reino dos céus, porque muitos, eles só professam Deus da boca para fora, mas não de coração. E o Senhor vem nos admoestar, nesta hora, para convertermos agora mesmo, o quanto antes, ao Senhor Jesus de verdade, porque há dois caminhos, o céu ou o inferno, ou luz ou trevas, ou estrada direita ou estrada esquerda. Muitas pessoas tendem a desfigurar, a desqualificar as pessoas, as autoridades instituídas. Estão aí em todos os cantos da terra, não só na região onde habitamos, mas em todos os cantos terrenos. O Cristo chora na sacristia celestial. O Cristo chora na sacristia do coração esquecido, humilhado. E Cristo chora também na sacristia das igrejas de alvenarias, lá porque tem muitos que se apresentam na frente dos templos, mas só para engrandecer-vos a si mesmos ou a eles mesmos, a grupos pessoais,
E muitas vezes não quer dar oportunidade para a pessoa partilhar a palavra, partilhar a boa nova, ser realmente a verdade, ver a opinião do próximo, o que ele tem para dizer, o que tem para explanar, né? Numa assembleia de culto, né? Ou que seja uma pregação debaixo de uma árvore, ou que seja numa área social, mas que leve a palavra de Deus com fé, amor e esperança e temor ao próprio Deus. E o temor também às autoridades espirituais, porque Sodoma e Gomorra foram destruídas pela falta de obediência a Deus das pessoas que eram autoridades, os anjos. E hoje as pessoas instituídas representam os anjos. Eles são anjos da igreja para instruir, admoestar, ensinar aquilo que o Senhor vem, né, vem nos mostrar, que o Senhor vem nos proferir em levar a boa nova, principalmente as pessoas que estão mais distantes. Então, caros irmãos, convertamos a tempo ao Senhor Jesus, abramos os olhos. Meu pai e minha mãe são todos aqueles que fazem a vontade de Deus. São esses também. Então, o cuido, o zelo, né? Estar vigilantes como sentinelas do Senhor Jesus Cristo. Então fica assim esta exortação. E o Senhor está prestes a bater as portas. Muito obrigado. E quer que sejamos vigilantes preparados para a grande ceifa, a grande vindima, a colheita. O Senhor vai vir e quer que nenhuma alma se perca. O Senhor é fonte de misericórdia, mas de justiça, que usará de justiça no grande dia de juízo. Isso fica